tema da minha mensagem hoje é o verdadeiro cristianismo, dando continuação aí às nossas pregações, a nossa exposição no livro de Atos. Então vamos ler hoje o capítulo 4, do versículo 13 até o 16, por favor, meus irmãos. Atos 4, 13, vai dizer assim: observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, ou seja, sem conhecimentos básicos de sabedoria, para não falar que era burro, né? Para não falar, é um eufemismo, na verdade. Observando a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles, em pé, o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, e dizendo: que faremos a esses homens? Porque todos que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Os irmãos se lembram aqui o contexto, né, que eu tenho vindo pregando sobre Atos dos Apóstolos? Pedro e João, eles são instrumentos para que um homem que estava enfermo, sem andar, por 40 anos, pudesse ser curado. E então aqueles homens chegam diante dele e dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Cristo, levanta e anda. E vocês devem se lembrar, Pedro e João andaram basicamente 3 anos com Jesus Cristo. Esses 3 anos aprendendo sobre todas as coisas, sobre o Evangelho. E então aqui em Atos dos Apóstolos, eles estão apenas dando continuidade àquela mensagem que o próprio Cristo ensinou. Veja, em tempos onde muitas pessoas e muitas igrejas têm sido uma vergonha para o Evangelho, nós devemos lembrar daquilo que Paulo vai dizer em Romanos: não me envergonhe do Evangelho. Por que Paulo diz não me envergonhe do Evangelho? Porque, por vezes, se declarar cristão pode não apenas trazer vergonha, mas muito prejuízo. Muito prejuízo. É o que nós veremos aqui. Eles foram presos simplesmente por conta de não negar a fé que eles tinham. É o que aconteceu com eles e muitos outros posteriormente também. Eu sei que hoje se faz muito, mas muito necessário mostrar o que é de fato o cristianismo autêntico. E o que seria o cristianismo autêntico? O cristianismo dos apóstolos. Porque no meio desses 2000 anos de caminhada, o tanto que a igreja tem se desvirtuado da mensagem verdadeiramente cristã não é brincadeira. Atos, ele vai mostrar que o cristianismo primitivo, simples e puro é aquilo que a igreja deve seguir por toda a vida. E veja, homens comuns, como diz aqui, sem erudição, sem letras, sem sabedoria, em 3 séculos apenas, a mensagem do cristianismo alcançou todo o mundo conhecido na época e todo o Império Romano. E se eu e você queremos que a imagem de Cristo ela continue sendo perpetuada, se nós queremos que o Evangelho continue sendo pregado e vidas sendo transformadas assim como foram aqui na época da igreja primitiva, eu e você não podemos trocar a mensagem. Não podemos fazer algo diferente daquilo que os apóstolos fizeram. Porque se nós queremos colher os mesmos resultados, temos que fazer as mesmas coisas, praticar os mesmos hábitos. E com base nisso, eu quero passar 3 princípios hoje ali. Põe o primeiro, por favor. A primeira coisa que nós vemos hoje é como detectar o Evangelho verdadeiro. Como você sabe se a mensagem a qual você está ouvindo é de fato o Evangelho genuíno, verdadeiro, primitivo ou não? Primeiro você deve se exercitar em ser como os bereanos. Lembra? Diz a Escritura que eles ouviam aquilo que o apóstolo Paulo pregava e faziam o quê? Acreditavam de primeira. Não. Eles ouviam Paulo, iam para a Escritura e confirmavam para ver se de fato as coisas eram assim. Então, se você não quer ser enganado por mim e por qualquer outro pastor, se você quer ter certeza de que você está seguindo o cristianismo genuíno, autêntico da Escritura, a primeira coisa que você precisa é fazer isso. E a segunda é você olhar para a reação que as pessoas tiveram diante da mensagem de Pedro, João e os demais. Aqui especificamente Pedro e João. Mas olhe o que as pessoas fizeram diante da mensagem desses homens e veja se hoje tem acontecido a mesma coisa. Este é o paralelo. Porque se nós estamos seguindo a mensagem deles, o que deve se esperar é que as pessoas também ajam da mesma forma. Pedro, ele enfrentou autoridades civis, religiosas. Pedro não teve medo de ninguém. E as pessoas ficaram, na verdade, boquiaberta
Como pode? Tal homem, sem frequentar as faculdades teológicas da época, sem fazer nenhum cursinho reformado, Martin Bucer, nada. E ainda assim, com tanta autoridade, com tanta ousadia. Se a reação a nós é diferente da reação dos apóstolos, nós vamos ter duas alternativas. Primeira, se nós dizemos que pregamos a mensagem do Evangelho, mas o mundo não reage como reagiu diante deles, a primeira opção é que, de fato, o mundo se converteu. O mundo tem buscado a santidade, a pureza, em todos os lugares, até na Rede Globo. Essa é a primeira opção. Mas tem uma segunda opção, óbvio. Se o mundo não nos trata como tratou aqueles homens, a opção mais provável é que a nossa mensagem mudou, não tem sido como a deles. Se o mundo não nos trata mal, se o mundo nos abraça, e nós dizemos que estamos pregando a mesma mensagem deles, algo mudou. E provavelmente foi aquilo que nós falamos. Porque se o sal não serve para salgar, não serve mais para nada. Para nada, absolutamente. Estamos apodrecendo juntamente com o mundo. E o que nós aprendemos de fato aqui? É que o cristianismo, aquilo que eu e você cremos, o cristianismo, ele não é uma fábula, mas ele é um fato passivo de ser pesquisado, estudado, até para quem não é cristão. Veja a diferença das religiões. As religiões que tem por aí, a maioria delas, Deus apareceu a uma pessoa e ela estava sozinha e dela surgiu uma religião. Assim é a maioria. Assim foi o Anjo Moroni que apareceu lá a Joseph Smith. Assim foi com Maomé. Quem viu Alá? Só ele na cúpula da rocha, mas ninguém. Via de regra, a maioria das religiões são assim. Agora, filosofias são um pouco diferentes. Como surgiram as filosofias? Um ou mais indivíduos tiveram uma ideia, debateram sobre a ideia, pensaram sobre a ideia e chegaram a uma conclusão. A mensagem do cristianismo não vai para um lado nem para o outro. É totalmente diferente das filosofias modernas. Por quê? Ora, porque o cristianismo não é uma teoria. O cristianismo é algo que você pode comprovar. Você pode comprovar através de fontes bíblicas e também de fontes extra-bíblicas. Basta você ter um pouco de esforço. A Bíblia, antes de tudo, eu e você devemos lembrar que ela é um livro histórico. E como um livro histórico, você consegue pesquisar no decorrer do tempo os eventos que aconteceu. E veja, aqui o que nós vemos é nada mais, nada menos do que o relato de Deus entrando no tempo. E por isso é importantíssimo que eu e você tenhamos o conhecimento básico de história para poder entender a Escritura, senão não vamos entender. Isso não é apenas para pastor, para teólogo, mas para todos. Veja a diferença. Paulo, quando ele chega em Tessalônica e em Bereia, diz a Escritura, em Atos capítulo 17, que as pessoas olhando Paulo, dizem assim: esses homens que têm alvoroçado todo mundo chegaram até aqui. Ou seja, onde o cristianismo de fato chegou, historicamente, trouxe um certo alvoroço, agitação. Que tipo de ensino é esse? O que eles estão dizendo? Que doutrina nova é essa? Jesus, ele trouxe um alvoroço para a sua época. Os apóstolos foram para o mesmo caminho. Martim Lutero, no século XVI, fez a mesma coisa com a reforma protestante em 1517. Um alvoroço. E agora eu pergunto, qual o alvoroço o cristianismo atual tem trazido para a sociedade em que vivemos? Nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. O cristianismo moderno tem aceitado absolutamente tudo. Não se opõe a nada. Tudo que se fala é aceitável. Não se fala sobre política, por quê? Não, porque daí vai arrumar rolo com o prefeito. Não fala. Sendo que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Mas eles não falam. Não se fala contra autoridades que estão rasgando nossa Constituição, por quê? Não, para que arrumar briga com eles? Tem aceitado tudo. Por isso que o mundo ao qual nós vivemos é uma bagunça. Não se pode falar contra o socialismo, contra o comunismo. Não se pode falar contra a ciência. E ciência que eu digo entre aspas, né? Você já viu que hoje em dia as pessoas mostram para nós um homem biológico com testículo e próstata e querem nos fazer crer na marra de que é uma mulher? E o que os cristãos fazem? Nada. Não. Fica na nossa.
Eu via hoje uma reportagem sobre um laboratório que rejeitou fazer exame em uma mulher trans. Era isso? Acho que era. Porque a mulher trans foi fazer exame de próstata e o laboratório falou, mas você não é homem? Então como que a gente vai fazer? Você não é mulher, melhor dizendo? O laboratório rejeitou e foi processado por conta disso. Mas veja, os púlpitos hoje têm se acovardado a cada dia mais. Culpa dos pastores, que têm medo de falar a verdade, têm medo de ser perseguido. Não vamos buscar perseguição, Deus me livre. Que o Senhor possa nos livrar mesmo. Mas também não podemos ser covardes, a ponto de tudo que é assunto, não vamos falar sobre isso aqui, porque vai que gera algum problema, algum desgaste. Veja, na pandemia, eu acho que dos pastores grandes, pelo menos os que eu conheço, eu posso estar falhando aqui e esquecendo algum. Mas que eu me lembro, dos pastores de nome, o único que se levantou para dizer, a igreja não pode fechar, a igreja tem que ficar aberta. Eu só lembro do Silas Malafaia, só dele. E olha que eu discordo de muita coisa da teologia dele, muita. Mas ele foi o único que teve coragem de dizer, nós não podemos fechar a igreja. E veja, os pastores reformados, muitos que são inspiração para mim, muitos que eu admiro, ninguém se levantou para dizer, é uma atrocidade que estão cometendo com a igreja. A igreja não pode ficar fechada. Um pastor que eu admiro muito, reformado, para mim é uma referência. Eu lembro dele numa live dizendo assim, é errado o que o governo está fazendo. O governo não pode nos proibir de fechar a igreja, de abrir a igreja, melhor dizendo. É errado. A Constituição nos autoriza. A nossa fé nos ordena. E eu ouvindo ele dizer isso, falei, puxa, até que enfim, né? Um reformado cabra macho para dizer. Mas olha como que ele termina. Olha a conclusão. Nós, todavia, vamos obedecer o governo. Não vamos abrir a igreja, mas vamos obedecer em protesto. Como adianta isso? Cadê a coragem? Ah, pastor, mas é fácil falar em coragem com a igrejinha pequena aqui. Sim, a igreja grande deve ser mais difícil, mas a quem mais é dado, mais é cobrado. Então ele deve ter coragem também. Portanto, a prova de que uma igreja, uma comunidade ou pessoas têm seguido de fato o evangelho primitivo, sabe qual é? É que somos perseguidos por aquilo que nós pregamos. Eu sei que às vezes é ruim falar da gente, né? Mas eu estou dando um exemplo da gente em igreja, né? Em formato de igreja geral. Muitas pessoas aqui na nossa igreja, muitas, né? Nós resolvemos assumir, de fato, a educação sobre nossos filhos. Muitas famílias em nossas igrejas fazem homeschooling, educação domiciliar. E fazer isso no mundo moderno no qual nós vivemos é ser apedrejado por todos os lados, sem exceção. Pelos crentes e pelo descrente. Como assim? Seu filho não vai à escola? Alguém viu a faculdade? Esqueci de onde que era, de São Paulo? Masturbação coletiva lá no jogo de vôlei feminino. Alguém viu isso aí? Esse é o nível das faculdades. Masturbação coletiva. Então, quando nós resolvemos assumir a educação dos nossos filhos, porque nós acreditamos que é a melhor forma de educá-los, nós somos tidos como loucos. Mas sempre foi assim. Sempre a educação veio dos pais, sabia? Essa questão de educação escolarizada é um fenômeno moderno. Via de regra, pode ver, o filho aprendia a profissão sempre com o pai. Se ele quisesse mudar depois, tudo bem. Mas era assim, o pai era carpinteiro. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Seguiu José, carpinteiro. Era assim que funcionava. Sempre funcionou assim. No judaísmo era assim que funcionava. E por que é importante isso? Porque a educação escolarizada é um fenômeno moderno, que na verdade Lutero ajudou a trazer essa desgraça. Tá vendo? Eu falo bem do Lutero, mas quando ele faz errado eu também falo. Ele tem o dedinho nessa questão de educação escolarizada, né? Todo mundo na sala de aula ali, ouvindo um professor. Mas veja como que a escola, hoje em dia, faz um desserviço para a sociedade. Não sei se vocês chegaram a ver, mas acho que há 1, 2 semanas, começou a sair em um monte de lugar lá, né? Que o Elon Musk, eu acho que é o homem mais rico do mundo ainda, né? Fica trocando ali. Mas o homem mais rico do mundo, um filho dele é trans, agora virou mulher. E ele, claro, a culpa em primeiro lugar é dele, como pai. Em primeiro lugar é dele. Não tem como a gente terceirizar a culpa. Mas ele diz, um dos prejuízos
que eu tenho certeza que eu estou colhendo é pelo fato de ter enviado meu filho à escola. Porque a escola, hoje em dia, ela é totalmente comunista e para ela, todo rico é um opressor. Daí você imagina, o cara paga para o filho ir para a faculdade, para o filho ir para a escola, para o professor ensinar que ele é malvado. Fala isso não é loucura, você mandar o filho para um lugar onde ele vai aprender totalmente diferente daquilo que você acredita. Ele coloca a culpa ali, né, no neoliberalismo marxista, e é claro, a culpa é dele. Mas isso influencia muito, muito, muito mesmo. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, a verdadeira mensagem confronta. A mensagem pregada em sua igreja, ou seja, aqui, ou para quem vai estar ouvindo depois na internet, ela por vezes confronta você, a ponto de você chegar e dizer assim, quem é ele? É necessário que isso aconteça. Você tem sido desafiado a mudar coisas que talvez você achou que era certa a vida inteira. Porque é isso que acontece quando frequentamos igrejas bíblicas. Somos constantemente confrontados por conta de hábitos errados que tínhamos talvez durante toda uma vida. Em Atos capítulo 2, que eu já preguei esse texto, a Bíblia diz que Pedro, ele prega um sermão e olha o que as pessoas dizem. Que faremos? Ou seja, elas viram, calma aí, a gente está fazendo errado. O que precisamos fazer a partir de agora? E Pedro vai dizer, né? Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mas o mundo não vai perseguir a igreja que não prega a mensagem de confronto. Não, eles gostam, na verdade, de igrejas que são mansinhas. Gostam. Eles gostam da igreja que, na verdade, pregam apenas moralidade, porque a moralidade não atinge ninguém, basicamente. Se você vem aqui aprendendo apenas a ser alguém moralmente correto, não, isso não é o evangelho ainda. Se a igreja ensina apenas a reparar a injustiça social, o mundo vai bater palma. Mas isso não é o evangelho. Se a Bíblia funcionar apenas como uma psicologia cristã, o mundo não vai ver problema em ensinarmos a Bíblia, sabia? Não vai haver problema nenhum. Se falarmos apenas isso, não seremos perseguidos. Mas Pedro e João foi. Então a mensagem dele não estava alinhada com essas coisas. Eles estavam pregando algo diferente. O mundo não vai ver problema se nós apenas oferecemos aos domingos e às quartas-feiras um lugar de oração onde você venha quando você está aflito, triste, angustiado. Não, eles dizem, busquem, procurem, isso é bom. O mundo não se importa se a gente oferece apenas cerimônias vazias. Sem a busca incessante por Deus, eles não vêm. Eles não veem problema e eles não perseguem. Mas Pedro e João foram perseguidos. Quanto à mensagem verdadeira, pode ter certeza, o mundo jamais vai aceitar. Jamais. E eu vou mais longe. O mundo não apenas aceita a mensagem bíblica, mas toda vez que ela é pregada, eles se enraivecem. É isso que acontece. Lembra? Alguns escutavam a Jesus Cristo e diz a Bíblia que rilhavam os dentes. Sabe? Essa é a ilustração. Falsos profetas sempre foram aplaudidos. Portanto, tome cuidado. Tome cuidado com pastores que constantemente você vê aplaudido pelo mundo. A probabilidade de ele estar seguindo o caminho errado é enorme. Porque não foi isso que aconteceu com os homens de Deus. Muito pelo contrário. Aqueles profetas que eram falsos, que profetizavam paz, quando não havia paz, a Escritura diz que esses eram benquistos, que esses eram aplaudidos. Jeremias vai dizer assim, olha, esses falsos, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ou seja, a pessoa chega toda errada na igreja. Vem do pastor, em amor, confrontar através da Escritura, o que ele faz? Faz nada. Deixa a pessoa continuar ali no erro. Não fica em paz. Jeremias diz, estes curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Agora, faça um paralelo com os homens de Deus do passado. João Batista foi condenado à morte, literalmente perdeu a cabeça. Por quê? Porque ele teve coragem o suficiente de chegar no governante da época e dizer, você está errado. Você está em pecado. Precisava de muita coragem. Confrontar o governante? Qual dos pastores faz isso hoje? Raríssimos. Por quê? A maioria tem medo. Medo. Jeremias, por falar a verdade, foi jogado numa cisterna. Tentaram calar Jeremias. É assim que acontece com homens de Deus.
Hoje talvez não nos jogaria numa cisterna literal, espero que não. Mas talvez na cisterna do anonimato das redes sociais, porque é uma forma que temos de falar também através das redes, através do YouTube, Instagram e todas as outras plataformas. Quando somos perseguidos, pode ser indícios de que estamos seguindo o caminho correto. Veja, Tiago, decapitado. Paulo, decapitado. Pedro, crucificado. Cristãos comuns, como eu e você, jogados no Coliseu Romano. Era isso que acontecia quando se seguia a Deus de verdade. Oh, calma, pega o Chamoni para mim. Por favor. Arthur, gente, desculpa. Leve ele do seu lado ali. Volta para cá, por favor. E não só essas pessoas foram perseguidas, mas veja o nosso maior exemplo. Jesus Cristo fez bem durante toda a sua vida. Ajudou todos que pôde. E ainda assim, por conta daquilo que ele pregava, o que ele recebeu? Uma coroa de flores? Só se for no túmulo, né? E nem no túmulo. De espinho. Perseguido, maltratado, crucificado, fora com ele. É assim que acontece. Agora veja. Olha que interessante. Pedro aqui, ele é perseguido por conta daquilo que ele pregou. Faz um teste. O catolicismo romano diz que o Papa é o sucessor de Pedro. Então, se o Papa é o sucessor de Pedro, teoricamente teria que seguir aquilo que Pedro seguiu. E o que se espera é que as pessoas tenham a mesma reação que tiveram com Pedro. Pedro foi perseguido e morto por conta daquilo que falava. As pessoas perseguem? O Papa? De jeito nenhum. Aplaude, né? Eu via no G1 uma matéria onde dizia que este Papa, principalmente este, né, Francisco, ele defendendo a união civil entre gays. Papa. Ora, se você faz isso, pode ficar sossegado, você não vai ser perseguido. Claro que não. O povo vai te aplaudir. Que amor é esse? Ama mais que Jesus Cristo? Mas o sinal que nós estamos seguindo o caminho correto é perseguição. E terceiro e último para encerrar, põe ali, por favor. Terceiro e último princípio, a mensagem cristã, ela é sobrenatural. Mais um dos motivos que o mundo odeia a mensagem cristã é este. O cristianismo ele é sobrenatural. Em que sentido? O cristianismo não é você que decide ser cristão. Não. A filosofia é assim. Você lê Platão, você lê Sócrates, você lê Aristóteles, você entende, você discute, você interage. Então você diz, seguirei este caminho, por meio apenas do entendimento. O cristianismo não é algo que você decide por mérito. É algo que Deus decide por nós. É por isso que nós vemos o espanto aqui no versículo 13, como nós lemos, né? Observando a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles admiravam reconhecendo que eles haviam convivido com Jesus. As pessoas ficaram espantadas porque tem que ter acontecido algo sobrenatural na vida desses homens. Eles não têm estudo nenhum, como podem falar com tanta ousadia, com tanta coragem? Por que você acha que Jesus escolheu justamente esses homens? Pescadores, cobradores de impostos, homens comuns, justamente para que, assim que a sua obra avançasse, ninguém poderia dizer, mas também ao time que ele escolheu. Gente, convenhamos, eu e você faríamos escolhas melhores. Pedro, impossível, jamais chamaria ele. Publicano, imagina, o mau testemunho que era Jesus Cristo chamar alguém que era cobrador de imposto, que era um político corrupto da época. E por que Jesus escolheu esses homens? Para que toda a glória fosse dada a ele e as pessoas vissem. Algo diferente aconteceu com esses homens, algo que não é natural. Jesus não escolheu escribas, doutores, filósofos, as mentes mais brilhantes, justamente para mostrar que o cristianismo, ele não é por causa do homem, ele é apesar do homem. Ele não é por conta de pessoas que têm conhecimento. Não estou dizendo que por conta disso não vamos estudar, pelo amor de Deus. Nós vemos Pedro e vemos Paulo. Vemos os dois. Mas tanto com Pedro, de Pedro a Paulo, tudo é Cristo. Vamos buscar sempre mais e mais conhecimento. Lembrando que o conhecimento sem o Espírito Santo não é nada. Nós não nos tornamos cristãos porque nós fazemos algo. É muito pelo contrário. É porque algo foi feito em nós.
Isso, de fato, é sobrenatural. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, e estou no final. Toda vez que você pensar em ficar arrogante, soberbo, ou um pouco orgulhoso pela sua escolha de estar no caminho correto, lembre-se desse texto. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Não foram chamados muitos sábios. Paulo, ele é um gentleman, né? Ele está chamando eu e você de burro. Não sei se você entendeu. É isso que ele está fazendo. Deus não chamou sábios, justamente para que o mundo fosse confundido. Cristianismo, de fato, é Deus agindo. Deus agindo. E é isso que vai explicar o fato de um homem como Pedro. Veja o exemplo de Pedro, irmãos. Pedro, ele nega Jesus Cristo, nega praguejando, com juramento. E esse mesmo homem que negou a Jesus Cristo para se livrar de alguma coisa, que foi covarde. Nós vemos aqui no livro de Atos, ousado, corajoso, arriscando a sua própria vida por conta do Cristo ao qual ele tinha negado. Exatamente o que aconteceu com Pedro. E o que aconteceu? Pedro não fez nenhum cursinho, Pedro não estudou ciência, Pedro não aprendeu filosofia. Pedro, como diz Atos, foi cheio do poder do Espírito Santo. Essa é a grande diferença. Cristianismo e de filosofia. Filosofia, você lê, você pensa, você entende, você age. Cristianismo, você lê, você entende, você pensa, Deus age. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. É por isso que eu posso ser o pastor mais preparado do mundo e vir aqui e pregar com a melhor retórica do mundo. Se Deus não tocar o seu coração, não há o que eu fazer. Não há o que eu faça. Um exemplo? Diz a Escritura que Paulo pregava e Deus abriu o coração de Lídia. Ou seja, por mais que Paulo era alguém extremamente sábio, versado nas ciências da época, se Deus não abrisse o coração daquela mulher, nada adiantaria. O que nos torna cristãos é o poder de Deus agindo em nós. E essa é a boa notícia. É a boa notícia que, para mim, não importa o tanto que você sabe, seu grau de inteligência, não importa. Eu não preciso saber o quanto você ganha. Não. Eu não preciso saber o carro que você tem, a casa que você mora. A única coisa que o pregador precisa saber é que todas aquelas pessoas que chegam na igreja, elas têm a mesma necessidade de se arrependerem dos seus pecados e serem salvas por Jesus Cristo. E a boa notícia do cristianismo é essa, que Deus, ele alcança dos mais iluminados, mais avantajados em termos de inteligência, aos mais humildes, como simples pecadores. É isso que traz paz. Saber que Jesus, ele alcança qualquer um. Se ele alcançou a nós, meus irmãos, puxa vida, pode alcançar aquele seu parente, talvez você pensou assim, não, esse aqui é impossível aí. Esse aqui é inteligente demais para ser crente. Você já pensou de alguém assim? Eu já. Né? Tem uma irmã aqui da igreja que ela trabalha com vendas e ela tem contato constante com um empresário muito conhecido aqui do nosso país. E ela dizendo para mim, não, ele é impossível converter. Eu falei, por quê? É muito inteligente. Eu dou risada. E a irmã, ela está quase no oposto, né, do cara. Deus converteu você, a mim, Paulo. Ele pode alcançar qualquer um. A mensagem cristã é, todos vocês que são pecadores. Todo mundo. E é isso que o mundo não gosta de ouvir. Porque o mundo se acha bom. O cristianismo vem e diz, não há um bom. Nenhum sequer. E convenhamos, óbvio que essa mensagem ofende. Está lá o seu vizinho, cara, um velhinho que foi bonzinho a vida inteira. E você pergunta para ele, olha, se você morresse hoje, você acha que você ia para onde? Ele diz, eu vou para o céu, porque olha, quantas vezes eu ajudei pessoas. Eu dei cesta básica no asilo, comprei fralda para velhinho. Ele acha que aquela bondade dele é o suficiente para levá-lo para o céu. Ele acha que aquilo ali vai fazer alguma coisa. E então você vem com a mensagem cristã e diz assim, você merece ir para o inferno porque você é extremamente mau e pecaminoso.
Você é bonzinho apenas por fora, mas Deus conhece o seu coração, e o seu coração é corrupto e enganoso. Uma pessoa que é aparentemente boa diante da sociedade ouve isso e fica enraivecido. É só para terminar, esse é o último exemplo mesmo. Eu lembro uma vez de ter pregado sobre essa questão da graça, de que nós somos salvos, não por mérito, mas pela graça divina. E bem no comecinho eu tinha convertido ali, bem no comecinho mesmo. Só que eu sempre gostei dessa questão de graça, porque eu vejo que o cristianismo é graça. Se fosse meritocracia, ninguém seria salvo. Por isso é necessário a graça. E eu lembro que logo após eu terminar de pregar, veio uma senhora conversar comigo, eu chutei uns 65, 70 anos. E ela me disse assim: você terminou dizendo aí que qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados, não importa os pecados que ela tem cometido, da prostituta ao homicida, que todos vão para o céu. O que dizer de mim? Casei virgem, fui marido de uma só mulher a vida inteira, cristã há mais de 60 anos, enterrei o meu marido, me conservo sozinha até hoje, sempre fui fiel com o dízimo. Você está dizendo que a prostituta vai para o mesmo céu que eu? Eu disse, sim, exatamente, o mesmo. Você consegue ver que pessoas, por vezes, até dentro da igreja, ainda têm essa questão da meritocracia cravada em si? A gente pode orar, não é porque nós somos bons, é porque Cristo é bom. É por isso que todo dia de manhã, eu já falei que eu falo várias vezes, a minha oração, ela começa sempre: Deus perdoa os meus pecados. Porque a partir do momento que você vai conhecendo Cristo mais você vai conhecendo a si. E quanto mais você conhece a si, mais você vê: gente, eu não sou digno de coisa alguma. Se eu fosse Deus, eu não me salvaria. Não, esse aqui não. Mas Deus consegue ser gracioso e misericordioso e salvar pessoas improváveis, pecadoras, corruptas e abomináveis, assim como nós. Por isso que o cristianismo é sobrenatural, porque ele alcança aqueles que são excluídos da sociedade. Ele alcança aqueles que são improváveis. Ele alcança qualquer um. Louvado seja Deus por isso. Amém, meus irmãos?